projeto de lei 102 de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2017. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto de lei pelo tempo regimental. Passo nesse momento a palavra para o vereador Dalgo Pedro Vini. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que honram-nos com suas presenças, na pessoa do Dr. Marcelo Schmidt, sou juiz desta casa, saudando nossos assessores, do vereador eleito José Abuelino, as demais pessoas aqui presentes, os familiares que nesta noite vão ser tendo seus entes queridos homenageados. Eu já disse nesta casa, recentemente, quando aprovamos o projeto de lei em homenagem ao Reinvaldo Petri, vereador desta casa, também recebeu o nome de rua. Para nós, isso é um momento memorável, por poder transformá-los em imortal. Sabemos que quando você delega ou presta homenagem póstuma ao nome de rua, a uma pessoa querida de Veracruz, que deixou um legado no trabalho prestado, e aí eu faço na pessoa do Enio Vini, também servidor desta casa, porque tem servidor, ex-servidor desta casa, ou servidor da Prefeitura Municipal, que vão ser homenageados nesta noite também. Dizer que torna o imortal, Tirone, porque toda vez que você adentrar aquela rua, ou você comunicar o endereço que reside, você vai dar o nome daquela pessoa que em todos os seus, onde quer que você anda, lá você reside na rua com o nome daquela pessoa homenageada. Então, para nós, a CN sempre é um momento ímpar, um momento especial, porque muitas pessoas se tornam, a partir deste momento, para Veracruz e para quem lá residir, imortal, porque sempre vai ser relembrado e lembrado por muitos e muitos anos ou eternamente. Mas o que solicitei a palavra ao presidente, e eu faço neste momento, um pequeno comentário sobre o orçamento para o exercício financeiro de 2017. Recentemente, há poucos minutos atrás, tive uma audiência pública nesta casa, onde foi detalhado item por item deste orçamento. E para quem tem um pouco mais de vivência e experiência em elaborar e aprovar o orçamento, sabe que ele é, nos tempos de hoje, uma peça fidedigna da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias hoje já traz onde quer e onde deve ser investido todo o orçamento que pretende se arrecadar. E quando tu vota a LOA, a Lei de Orçamento Anual, tu está, na verdade, referendando aquilo que a LDO já fez. Se houvesse na audiência pública alterações e algumas emendas, nós teríamos que alterar a LOA, a Lei de Orçamento, e também alterar a LDO que já foi aprovada por nós e sancionada pelo Executivo. Então, apenas referendando que são um pouquinho mais de 78 milhões, que o município orça e prevê arrecadar, e diga-se de passagem, nas últimas décadas, nós nunca arrecadamos menos que orçamos. A equipe técnica é extremamente competente, a Lígia conhece bem e sabe disso, a dedicação e empenho que eles têm. E em toda a história dos meus 20 anos deste ano de vereador, eu não lembro que houvesse um ano que não superava, que não superou, ou que não houve um superávit financeiro. Então sempre se orça com os pés no chão, dentro daquilo que vai se arrecadar, e sempre até hoje, todos os prefeitos que eu acompanhei, sempre superou o orçamento. O que para nós e para Veracruz sempre dá uma tranquilidade para administrar. Recentemente, a gente pôde observar em matéria de imprensa, enquanto os municípios, e o exemplo de Porto Alegre, capital do nosso estado, vai ficar com um rombo extraordinário, não poder cobrir as suas contas, cumprir o seu orçamento, não poder nem pagar a 13ª da folha dos servidores. E Veracruz, com tranquilidade, pode dizer, já pagou a última parte da 13ª recentemente, a semana passada, está com as contas em dias e vai com certeza ainda sobrar um bom orçamento para o ano que vem. Não queremos nós ainda prever quando, mas vai ser anunciado em breve e vai ter um orçamento para iniciar os próximos dias do ano que vem, com certeza
Se houver resto para pagar, vai haver dinheiro em caixa, mas mesmo além desse dinheiro em caixa, ainda vai haver um orçamento à disposição da futura administrações. E não é diferente nas outras que vieram também. A maioria delas sempre foi austera, séria, ponderada e conseguiu fazer com que pagasse as contas no final do mês, quando o ano encerra, daquele mandato deixasse um orçamento para o outro. Então esses 78 milhões que nós temos, para quem conhece porque o orçamento também já sabe, que a fatia maior está na educação e na saúde. As duas juntas consomem quase a metade desse orçamento. E aí depois, é claro que vem obras, vem demais secretarias. Mas o que mais hoje leva o orçamento do município ainda é, por lei, a educação, e segundo, além da lei, é a saúde. Sabemos que a lei define 15% do orçamento para a saúde, mas nós temos sempre ultrapassado os 20%, chegamos a 25% do orçamento com saúde. Então, portanto, os estados, ou o Estado e a União não têm feito a sua parte em termos de saúde. Todo mundo sabe que a tabela do SUS é defasada, os repasses são menores do que deveria ser, e cabe ao município sempre abraçar muitos programas e mantê-los, e por isso acaba gastando mais do que a lei determina com saúde. Então, o que mais impede hoje o município de crescer e desenvolver é o gasto que tem que ter na saúde. É claro que é necessário, é preciso, mas deixa de fazer outro investimento. Portanto, volto a frisar, é aquilo que está na LDO e aquilo que nós temos para aprovar, 78 milhões e alguns mil reais para o orçamento do exercício financeiro de 2017. É isso, presidente. Obrigado pela atenção a todos. Agradeço a manifestação do vereador Dalmo Pedro Vinck e a justificativa do projeto. Alguém mais quer se manifestar ao referido projeto? Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto de lei número 102/2016, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permanecem sentados e os contrários se levantam. Aprovado o referido projeto por 8 votos favoráveis. Projeto de lei número 110/2016, que autoriza o município a firmar termo de cooperação técnica com o Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária, INCRA, e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto de lei pelo tempo regimentado. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto de lei número 110/2016, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permanecem sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado o projeto por 8 votos favoráveis. Nesse momento passaremos para os projetos de lei legislativo número 009/2016, que denomina da rua Maria Alessi Paz Ortiz, via pública do município de Veracruz, e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Antes de colocar a palavra à disposição dos senhores vereadores, eu peço para o senhor primeiro secretário, passo a palavra para ele, para ler a justificativa do referido projeto. Vamos então à justificativa para o projeto de lei legislativo 009/2016, que denomina então de rua Maria Alessi Paz Ortiz, via pública do município de Veracruz. Justifica-se a denominação do referido logradouro público como homenagem póstuma, com inteira justiça, a Maria Alessi Paz Ortiz, nascida em 12 de dezembro de 1941, em Albardão, interior do município de Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Maria Alessi sempre gostou do campo e de animais.
Fez disso seu trabalho por muitos anos e era muito conhecida pela sua habilidade de montar cavalos e por ser uma pessoa muito hospitaleira. Foi casada com Evaldo Ortiz e teve 4 filhos: Tirone Paz Ortiz, Marisa Ortiz, Márcia Bock e Giovanni Ortiz, em memória. Mudou-se para o município de Veracruz no ano de 2009, já aposentada e querendo manter um pouco dos antigos hábitos, dedicando-se a cuidar de sua horta e jardim, sempre muito caprichosa e habilidosa para os trabalhos manuais. Faleceu em 28 de maio de 2015, deixando marido, filhos, netos e muita saudade, com boas lembranças de sua simplicidade e alegria pelo grande exemplo que foi. Seja esse, então, senhor presidente, a justificativa ao projeto de lei 009/2016. Agradeço o primeiro secretário pela leitura da justificativa. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto de lei pelo tempo regimental. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto de lei legislativo 009/2016, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permanecem sentados e os contrários se levantam. Aprovado o projeto por 8 votos favoráveis. Projeto de lei legislativo número 010/2016, que denomina Rua Hilton Ervino Petri, via pública, do município de Veracruz, e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Passo novamente a palavra para o secretário Marte para ler a justificativa do referido projeto. Justifica-se a denominação do referido logradouro público como homenagem póstuma com inteira justiça a Hilton Ervino Petri, que nasceu em 5 de maio de 1939 no município de Veracruz. Casou-se com Miriam, com quem teve 4 filhos: Núbia, Giselda, Tatiane e Lindo, este em memória. Dedicou muito sua vida à comunidade escolar e participou das festividades da comunidade como um membro muito participativo. Pai exemplar que educou e zelou pelo bem-estar de sua família e também lutou muito pela sua comunidade. Faleceu no dia 23 de março de 2012, aos 73 anos, deixando esposa, filhos e 4 irmãos e um legado de bons ensinamentos e respeito ao próximo. Seja isto, senhor presidente, a justificativa deste projeto. Agradeço o primeiro secretário pela leitura da justificativa. Projeto de lei legislativo 011/2016. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto de lei legislativo 010, juntamente com os pareceres. Declaro aprovado o projeto de lei 010/2016 por 8 votos favoráveis. Projeto de lei legislativo número 011/2016, que denomina de Rua Marcos João Conza, via pública do município de Veracruz, e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Passo novamente a palavra para o primeiro secretário para ler a justificativa do referido projeto. Justifica-se a denominação do referido logradouro público como homenagem póstuma com inteira justiça a Marcos João Conza, nascido em 22 de março de 1934 em Rincão do Sobrado, interior do município de Rio Pardo, onde trabalhava com a família na agricultura. Mudou-se para Veracruz no ano de 1955 e em 1963 casou-se com Valéria Paulina Tir.
depois denominado também Conze, com quem teve 4 filhos: Lígia Inês, Paulo Sandro, Marquit, Suzana e Luciano Conze. Em Veracruz, trabalhou na engenho de arroz do sogro João Tiro, em memória, e de Gomercindo Moraes, também em memória. Depois, trabalhou no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Veracruz. Passados alguns anos, foi trabalhar junto com a família na economia do Clube Cultural Esportivo Veracruz, por aproximadamente 8 anos. Muito ligado à área esportiva, foi um gremista de coração, sendo inclusive cônsul do Grêmio no município de Veracruz. Encerrada esta etapa, abriu um restaurante próprio em prédio alugado e após na casa da família, denominado então de Restaurante Conze, ramo no qual atuou até seu falecimento em 21/10/2010. O restaurante está aos cuidados da família. Em maio de 2016, completou então 25 anos de funcionamento. Seria isso, senhor presidente. Agradeço o primeiro secretário pela leitura da justificativa do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto de lei pelo tempo regimental. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto de lei legislativo número 011/2016, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permanecem sentados e, ao contrário, se levantam. Considero aprovado o projeto de lei legislativo 011 por 8 votos favoráveis. Projeto de lei legislativo número 012/2016, que denomina de Rua Omar Jacob Kunzler, via pública do município de Veracruz, e dá outras providências. Os pareceres da comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Novamente passo a palavra para o primeiro secretário para ler a justificativa do referido projeto. Justifica-se a denominação do referido logradouro público com homenagem póstuma com inteira justiça a Omar Jacob Kunzler, nascido em 4 de setembro de 1960 na localidade de Linha Dona Josefa, município de Veracruz. Iniciou suas atividades na agricultura familiar, onde teve passagens pelo seminário Budalto Filho. Posteriormente iniciou sua carreira profissional em empresas do ramo de tabaco, onde se dedicou por sua vida inteira. Em paralelo, foi um dos fundadores da Associação dos Apicultores de Veracruz, APIVERC, onde exerceu a função de secretário. Foi ministro da Eucaristia, Esperança e da Palavra por mais de 10 anos, e no dia 23 de outubro de 2009 foi ordenado diácono da Igreja Matriz Santa Teresa, na presença do padre Seno Vicker e do bispo Dom Sinésio Bom. Casado com Lourdes Heger Kunzler e pai de Jonas Mário Kunzler. Dedicou muito sua vida à comunidade, celebrando enterros, levando hóstias e palavras de conforto a todos que precisavam. Pai exemplar que educou e zelou pelo bem-estar de sua família. Faleceu no dia 30 de março de 2010, aos 49 anos de idade, deixando esposa, filho e 6 irmãos, e um legado de bons ensinamentos e respeito ao próximo. Seria isso, senhor presidente. Agradeço o primeiro secretário pela leitura da justificativa do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores, da senhora vereadora, que quiserem se manifestar sobre o projeto de lei pelo tempo regimental. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto de lei legislativo 012/2016, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permanecem sentados e, ao contrário, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade o referido projeto. Projeto de lei legislativo 03/2016, que denomina de Rua Reuné Heine, via pública no município de Veracruz, e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Passo novamente para o primeiro secretário que faça a leitura da justificativa do projeto legislativo número 03/2016.
Justifica-se a denominação do referido logradouro público com homenagem póstuma com inteira justiça a René Heine, nascido em 18 de maio de 1946, filho de Reinoldo Heine e Erminda Heine, natural da localidade de Rio Pardinho, distrito do município de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Filho de agricultores, sua juventude foi marcada pelo futebol. Começou a jogar futebol em equipes amadoras e, por sua habilidade no esporte, recebeu o apelido de Pelé. Em 1963, alistou-se no Exército em Santa Cruz do Sul, até o ano de 1965, considerado reservista de terceira categoria. Em 1965, tornou-se jogador profissional do Esporte Clube Avenida de Santa Cruz do Sul e foi sensação do futebol na região centro do estado. Em 1967, trabalhou na firma de Valdemar Publitz, em Santa Cruz do Sul. Em 1969, ingressou na Vera Fumos, empresa fumageira do município de Vera Cruz. E em 1971, casou-se com Isolde Heine. Desde então, fixaram residência no município de Vera Cruz. René Heine, o Pelé, tinha como hobby jogar futebol, pescar, cozinhar e caçar com licença para exercer caça como amador e licença para trânsito com arma de caça. Pai de 3 filhas, as gêmeas Fabiana e Cláudia e a caçula Vânia. Em 1994, foi homenageado pela Dibra do Brasil Tabacos Limitada pelos 25 anos de serviços na empresa. Em 1999, recebeu o diploma Amigo da Brigada Militar de Vera Cruz. Em 1995, aposentou-se pela Lions One Brasil Exportador de Tabacos Limitada, pelos serviços prestados como supervisor da frota de veículos da empresa desde 1969. Em abril de 1997, abriu a empresa autolocadora Heine Limitada ME para locação de automóveis sem condutor no município de Vera Cruz e região. A empresa permaneceu em atividade durante 6 anos. Em 2013, depois da doença, sua esposa ficou viúvo de Isolde Heine. Aposentado, dedicou-se à família, ao lar e à sua interação social era jogar pôquer com os amigos. Foi um homem íntegro, preservava a umidade e fez muitas amizades ao longo de sua vida. René Heine, Pelé, partiu em 16 de novembro de 2014, deixando filhas, genros, netos e uma eterna saudade do jeito simples de ser feliz, viver e curtir a vida. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao primeiro secretário sobre a leitura da justificativa do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto de lei pelo tempo regimentado. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto de lei legislativo 03 de 2016, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permanecem sentados e os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade o referido projeto. Projeto de lei legislativo número 014 de 2016, que denomina de Rua Ronaldo Taisen, via pública do município de Vera Cruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Peço de novo ao primeiro secretário que leia a justificativa do projeto de lei legislativo número 014 de 2016. Justifica-se a denominação do referido logradouro público como homenagem póstuma com inteira justiça a Ronaldo Taisen, nascido em 8 de agosto de 1946 na localidade de Linha Ferraz, município de Vera Cruz, RS. Ele sempre fez de seus dias momentos alegres de se viver. Iniciou sua carreira profissional na Vera Fumos, empresa fumageira, mas logo em 1972 ingressou na Prefeitura Municipal de Vera Cruz, tornando-se funcionário público municipal e exercendo a função de patrulheiro, como era conhecido pelos interiores de nosso município. Durante muitos anos foi integrante da Banda Municipal de Vera Cruz e do grupo de bolão do Clube Tereza. Nesta época também
Tocou gaita por vários anos no terno de reis da Liga de Combate ao Câncer, deixando sua marca registrada como brincalhão, contente e animado. Casado com Laro de Taisen e pai de 2 filhas, Juliane Taisen e Luciane Maria Taisen Scheffer. Já aposentado, dedicou-se à sua horta, suas pescarias e ao cuidado de suas netas e sua esposa. Partiu em 11 de junho de 2015, deixando esposa, filhas, genros, netas e uma eterna saudade do seu jeito simples de viver a vida. Para a família, fica o sorriso fácil, os abraços consoladores e as palavras "vai dar tudo certo", frase inesquecível do nosso eterno pai, avô Golias. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao primeiro secretário, o vereador Martin Nilan, pela leitura da justificativa do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto de lei pelo tempo regimental. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto de lei legislativo 014 de 2016, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permanecem sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 15 de 2016, que denomina da rua Eda Nomênia Bratz Paia, via pública do município de Veracruz, e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Peço para o primeiro secretário ler a justificativa do projeto legislativo número 015 de 2016. Justifica-se a denominação do referido logradouro público com homenagem póstuma com inteira justiça a Eda Noêmia Bratz Paia, nascida em 28 de julho de 1939, na linha Rincão do Pinhal, no município de Agudo, Rio Grande do Sul. Sempre praticava com muito amor trabalhos manuais, artesanato, corte e costura de roupas, lapidação de pedras e também era cabeleireira. Casou-se com Arnildo Neri Paia em 18 de junho de 1959 e deste amor gerou-se 2 filhos, Ildomar Germano Paia e Eron Fernando Paia, em memória. Mudou-se para Veracruz em 1960 e desde então o casal teve como atividade agricultura e comércio na Coxilha do Mandele, interior do município de Veracruz. Faleceu em 30 de julho de 1998, deixando marido, filhos e netos. Com muita saudade e boas lembranças pela sua simplicidade, alegria e pelo grande exemplo que foi. Seria isto, senhor presidente. Agradeço ao primeiro secretário pela leitura da justificativa do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto de lei pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Dalmo Pedro Vinho. Senhor presidente, colegas vereadores, saudando os familiares das pessoas homenageadas nesta noite, os colegas, também servidores da Prefeitura, Contratos da República, e também os amigos pessoais de muitos dos entes queridos homenageados desta noite. Eu gostaria de dizer que deixei para este projeto, senhor Anildo, em consideração ao público, são vários projetos que nós temos, e se cada um quisesse falar um pouquinho, parece que há entendimento de um ou dois, talvez falar só, e transmitir também os sentimentos de alegria e de emoção dos que aqui estão, que consolidam com os familiares neste momento, dizendo que tive a felicidade pessoalmente de conhecê-lo a cada um e também aos familiares, e muitos até de convívio próximo.
E se olharmos um pouquinho, Sr. Evaldo, Alessi, que hoje completaria 75 anos, data importante, neste dia 12 de dezembro, iniciando por ela o primeiro projeto desta noite, e dizer que isso nos emociona, por ter um convívio próximo, por nos visitar frequentemente, por eu ir na casa deles, e por eles também ir lá em casa. E a Alessi tem uma parte muito especial para os familiares. Ela conhecia quase todos que vão ser homenageados, porque era próximo de Veracruz, tinha tradição em negociar com o pessoal de Veracruz, comprando, brincando seus terneiros, criando seus guachos, né, Tirone? Trouxe no sangue dos pais essa vontade de lidar com o gado, de montar a cavalo. E por que não dizer aqui, e eu presenciei ela lá, quando lá compramos um mato de eucalipto e derrubamos lá, ficamos uns 15 dias hospedados na casa deles, lá cortando lenha, castrava sozinha também de leitão, cachaça. E só os familiares podem dizer isso não é verdade. Castrava sozinha, derrubava um tambeiro e esticava no laço numa mangueira e castrava sozinha. Então, se nós for mencionar essas palavras, Sr. Evaldo, o senhor que aqui está e sabe que é verdadeira, e assim poder citar tantos outros homenageados desta noite, não tem como deixar passar em branco. E eu sei que eles de onde estão, ou onde quer que estejam, estão olhando por nós. Então, eu trago essas palavras da Alessi na simplicidade, dizer para a pessoa querida que foi e que tanto prestou trabalho à comunidade de Albardão, de Rio Pardo, de Veracruz, e depois trouxe do Tirone esse empreendedor na família, o Evaldo, que tem vários empreendimentos em Veracruz, então deu sequência e trouxe retorno para Veracruz. E nós já falamos nesta casa, sei a Avelina que está, outros vereadores também, nós falamos muitas vezes nesta casa. Mudamos e quebramos um paradigma que tinha de homenagear pessoas ilustres que deixaram um legado no Estado, no país. E invertemos esse trabalho nesta casa legislativa, homenageando as pessoas que deixaram um legado no trabalho aqui em Veracruz. Pessoas que nasceram aqui ou muito próximo. Pessoas que viveram aqui e deixaram um trabalho aqui. E aí eu não tenho como não mencionar o trabalho de muitas pessoas. E eu poderia citar, além da Alessi, que eu fiz questão de iniciar o primeiro projeto, no Púlpia Petri. Todo mundo sabe o nome dele, mas quem não conhecia foi o Púlpia Petri? Não era Edvino, ou não era Hilton Edvino Petri, e sim Púlpia Petri para nós todos, da Henrique Dávila, arredores. E Sr. Evaldo muitas vezes lá teve na casa do Púlpia Petri com a dona Alessi, brincando por lá e sabe do que eu estou falando. Né, Josi? Vocês são da família, sabem que assim eu conhecia. E o nosso amigo Marcos Conze, o histórico que deixou de legado a tantas pessoas. Jeito simples, tratando todo mundo igual, fazendo aquilo que sempre gostava, se divertindo com a família, com os amigos e prestando serviço ao clube, no seu restaurante, enfim, tantos setores. Deixou aos familiares que estão, com certeza, um legado. Citar o nosso diácono, não tem como não citar, tão jovem nos deixou. O Omar, que fazia um trabalho excelente comunitário e religioso, por pouco tempo pôde prestar o trabalho de diácono e logo partiu para outro mundo, com certeza olhando e quem sabe não dizer rezando por nós que aqui estamos. Citar o Pelé, onde quer que passou, quem não lembrou do Pelé, nos seus campos de futebol, nos seus trabalhos realizados, na família, nos amigos, sempre o Pelé para aqueles que conheciam. E assim, não vou citar o René Heine, e sim o Pelé. E o nosso amigo, sempre querido Golias, não tem como não citar. Na prefeitura, quem não conhecia o Golias, avaliando com as suas artes, suas brincadeiras, seu trabalho, ele dedicado, e quem conviveu com isso sabe. Fiz questão de falar de maneira simples, porque a gente conheceu a cada um e cada um, e por isso pode falar assim. E assim não é diferente. A esposa do nosso querido amigo Anildo Paia, a dona Eda Bartz, que veio de casa Bratz e casou Paia. Então, sem dúvida alguma, uma pessoa dedicada, esforçada, trabalhadora, dedicada à comunidade, onde conviveu muitos anos na Coxilha, enfim, e pôde deixar um legado para aquela localidade e também para o município. Presidente, eu parabenizo pela essa iniciativa de escolher essa data memorável, final de ano, onde se vive já o espírito de Natal, onde se envolve tantas pessoas dedicadas que viveram em prol dessa comunidade, dos amigos e da família, por ter junto um aniversariante na noite de hoje, que hoje completaria seus 75 anos de idade, por ter junto um diácono, pessoa dedicada à vida religiosa e familiar,
por ter tantas pessoas queridas, que nós vamos torná-lo nesta noite imortal para muitos e muitos anos, quem sabe, de história, onde lá passarmos, vamos ler lá a placa identificada nas esquinas, com o nome homenageado, e quem quer que lá residir, onde quer que vai passar, vai dizer: eu moro naquela rua, naquele número, naquele bairro, e é este a minha referência. Portanto, não sei se o líder poderia usar a palavra, também sempre umas palavras de conforto, de carinho. Eu vi que ele estava com hemorragia no nariz recentemente, foi lá no banheiro tentar cicatrizar, pode ser que seja de pressão alta, o calor, enfim. Que o líder também costuma endossar essas palavras com o seu jeito de pastor, de religioso, enfim, que o momento é importante, o momento é ímpar, mas talvez por isso essa noite não vai falar. Mas eu volto a dizer, me congratulo nesta noite. Poderia ainda falar muito, mas eu sei que as palavras muitas vezes não transmitem nem perto daquele legado que esses homenageados nessa noite deixaram. Era isso, muito obrigado. Agradeço o nobre vereador Daulo Pedro Vim pela sua manifestação ao referido projeto. Coloco a palavra à disposição de mais alguém que quer se manifestar nesse momento. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto de lei legislativo 015/2016, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permanecem sentados e os contrários se levantam. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Proposições hoje não tem alguma? Assuntos pessoais? Antes de encerrar essa sessão, quero ler uma homenagem aos que estão hoje presentes.